Sabe, esses dias eu tava reclamando com Deus. E aí eu falei assim, Senhor, por que que tal coisa não tá acontecendo? Por que que tal coisa não aconteceu? Eu quero isso. E eu fiquei nessa, sabe quando você meio que briga com Deus? Mas sem brigar, porque você sabe que Deus é soberano, e tipo assim, quem sou eu pra falar alguma coisa? Foi mais ou menos isso. Eu tô num propósito e eu comecei a ler Salmos. Quando eu comecei a ler Salmos, eu percebi uma característica de Davi. Em vários momentos da vida dele, ele se sentiu sozinho e ele perguntava: Senhor, onde você tá? Por que que eu oro e não escutas a minha oração? Eu estou aflito e angustiado. E Davi falou isso em praticamente todos os salmos que ele escreveu. Então eu vejo assim que, sabe, esse negócio da gente, ai, será que Deus tá comigo? Será que Deus não tá? A questão não é sobre Deus estar ou não estar. A gente tem esse surto coletivo hoje em dia, né? Eu acho de que se eu não estou sentindo a presença de Deus, significa que Deus não está comigo. E não é assim que Deus trabalha. Ano passado eu fui colocada numa prova em que eu fiquei assim, sabe quando você ora e parece que a sua oração não passa do teto? Eu tava assim, só que eu tinha fé e Deus usava profetas para falar comigo e falar: Deus está com você, Deus está com você. Porque quando você tem o Espírito Santo, você tem aquela comunhão a ponto de Deus falar com você, você reconhece a voz de Deus dentro de você, né? Então você sabe. E eu não escutava nada, gente. Eu ficava assim, meu Deus, mas por que que o senhor tá usando essa pessoa pra falar comigo e não fala comigo? E aí eu fiquei, não é possível, né? Deus me abandonou. Eu já tava que nem Jó. Jó, como pode ainda adorar? E eu fiquei assim, Deus, por que que tais coisas não estão acontecendo na minha vida? E eu pedi algumas coisas pra Deus. Eu queria que coisas estivessem acontecendo na minha vida e elas não estão. E Deus só me falou, minha filha, eu, né, parafraseando como se Deus estivesse falando comigo, minha filha, que você tá desesperada aí, minha filha? Eu já não falei com você que é pra você ficar sussa e só confiar em mim? E eu, mas Deus, eu quero tal coisa, porque eu quero que seja assim assado. E Deus, anotado. Foi mais ou menos isso. Aí quando eu comecei a ler Salmos, teve um dia que eu tava muito mal e eu comecei a ler o Salmo 37. E foi um salmo que chamou muito minha atenção. E eu até anotei a mensagem do dia pra eu não esquecer. E eu pensei, quem sabe eu tenho coragem de gravar um vídeo um dia sobre isso. Teve alguns versículos interessantes que eu olhei e me chamou muita atenção, em que eu vou falar aqui e que eu quero que você, assim, abra o coração e a mente, sabe? Porque eu acho que talvez vai doer um pouco, assim como doeu em mim, mas é melhor levar uma lavada do Espírito Santo que fazer coisa errada e levar uma lavada do mundo, né? Em primeiro lugar, quando você tá lendo o Salmo 37, ele fala sobre a questão do perverso e a questão do justo, né? Daquele que obedece tudo. Então, logo no começo do Salmo 37, já tem o versículo 4 e 5, que diz assim: Busque no Senhor a sua alegria, e ele lhe dará os desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele o ajudará. Aí, quando eu li esse versículo, eu tava incomodada com as coisas da minha vida. Eu falei assim, Senhor, mas o que tá errado em mim? O que o Senhor quer me dizer? E quando eu tava lendo esse salmo, Deus me chamou a atenção muito forte para esse versículo específico, o 4, que tá escrito: Busque no Senhor a sua alegria, e ele lhe dará os desejos do seu coração. Então, uma coisa que eu entendi é que, na verdade, antes de eu querer as coisas que eu queria, Deus ele me estava me preparando para me mostrar que antes de eu receber qualquer coisa, de eu ter qualquer coisa, eu tenho que ser alegre no Senhor. Eu tenho que ter a minha alegria no Senhor. Porque se eu não tenho essa alegria no Senhor, o que vai adiantar Deus me dar? Todas as coisas que eu pedi, eu nunca vou ficar satisfeita. E é esse o nosso problema. A gente esquece que não importa o quanto a gente queira buscar isso, buscar aquilo, que é da terra, que é material, porque nada vai satisfazer a gente. Quantas pessoas ricas dizem: eu conquistei a fama, eu conquistei o dinheiro, já fiz de tudo e eu ainda não tô feliz? Porque tá escrito na palavra que busque no Senhor a sua alegria, e ele lhe dará o desejo do seu coração. Porque a gente é muito teimoso e a gente fica, Senhor, mas eu quero, eu quero, eu quero. E tudo que Deus está dizendo é: se você não for alegre em mim
antes de eu te dar essas coisas, você nunca vai ser. Porque eu sou o suficiente. Eu sou aquele que dá a graça que te basta. Eu sou aquele que te sustento. Eu sou aquele que faço todas as coisas. E não é tempo, porque você espiritualmente ainda não entendeu que a sua alegria deve estar em mim e comigo. Aí eu fiquei, Aí eu levei uma lapada, né? E outra coisa, muitas vezes ao correr atrás dessas coisas, a gente projeta a nossa felicidade naquilo. Tipo, não, mas eu vou ser mais feliz e mais alegre quando eu ter essa coisa, quando eu conquistar isso, quando tal coisa acontecer na minha vida. E não vai, porque se a gente não é alegre no Senhor, as coisas não acontecem. Outra coisa que eu reparei é que Davi ele fala no versículo 7, aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. A gente nunca quer esperar com paciência, a gente quer as coisas agora, ainda mais que, eu quero pesquisar uma coisa, tem o Google, mas eu quero ver um vídeo de não sei quem, tem o YouTube, mas eu quero ver o perfil de não sei quem, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o TikTok, tem isso, tem aquilo. O tempo todo a gente está conectado com várias coisas que a gente consegue na mão rápido. E ter paciência é uma coisa que exige tempo. E é engraçado porque teve uma época da minha vida que eu fiz a maior besteira, eu acho. Não foi a maior besteira, mas pra mim hoje eu fico olhando e falando, meu Deus, por que eu fiz essa oração? Porque todas as orações que a gente faz, Deus atende. E eu orei assim, Senhor, me dá paciência, porque eu era uma pessoa muito estressada. Só que o que acontece? Quando você pede paciência, Deus ele vai te forçar a ter paciência com situações que são estressantes. E nesse processo todo de ter paciência, eu aprendi que eu não tô no controle de nada. E que pode fulano falar coisa pra mim, pode ciclano fazer coisa pra mim que não vai adiantar nada. O que eu vou poder mudar? Se eu puder mudar, beleza. Mas o que vai adiantar eu me estressar? Sendo que eu me estressando com uma situação que eu não tenho controle. Eu não posso resolver. Por exemplo, um caminhão tá caindo e eu, ai meu Deus, agora o que eu vou fazer? Eu sozinha não tenho força pra ir lá e puxar um caminhão, gente. Então não adianta me estressar. Eu vou chamar um guincho, eu vou, sei lá, sentar e olhar, mas eu não vou ir lá e puxar um caminhão com a minha mão. Depois que eu entendi isso, eu comecei a ter paz, sabe? Eu olho as coisas e falo, eu não vou me estressar com isso. Pra que eu vou me estressar com isso? Não. E eu aprendi essa virtude da paciência. Tem vezes, algumas coisas que a gente ainda fica, né? Mas eu quero. Eu quero agora. E não é assim que Deus trabalha. Aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Tá bom então, né, Senhor? Outra coisa que ele diz no versículo 8. Deixe a ira de lado, não se enfureça. Não perca a calma. Isso só lhe trará prejuízo, que é exatamente o que eu acabei de falar. Pra que eu vou me estressar? Eu só vou estar comendo a minha saúde mental, galera. Então, cuidem da mente de vocês e não se deixem levar por coisas estressantes de mas o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Se é uma coisa que você não tem controle e depende de outra pessoa, depende de Deus, não se estresse, porque simplesmente vai fazer mal pra você, pra sua saúde, você vai querer explodir e não vai ter motivo pra isso. Davi, ele foi um rei que todo mundo sabe que Deus amava muito ele, porque ele era muito servo, ele queria sempre fazer as coisas corretamente. Só que para Davi chegar onde ele chegou, ele tinha 30 anos quando ele se tornou rei. Então ele foi ungido quando ele era menino e com 30 anos ele se tornou rei. E nesse tempo todo, até ele se tornar rei, Saul ficou correndo atrás dele. E em todo esse tempo ele perguntou, Deus, aonde está o Senhor? Os meus inimigos querem me pegar. O que eu vou fazer? Então você vê que ele teve muito tempo de aflição, muito tempo de angústia. Antes dele se tornar rei, ele ainda ficou 7 anos como rei só em Hebrom, e depois que ele foi virar rei em Jerusalém. Então ele ficou um tempo ali aprendendo, governando num lugar menor, e depois ele foi para um lugar maior. Então Deus, antes dele colocar qualquer coisa na nossa mão, ele também vai nos ensinar como fazer aquilo. De uma forma mais simples, de uma forma menor, com uma equipe menor, uma proporção menor daquilo que a gente quer alcançar. Porque a gente não tá pronto.
E muitas vezes a gente quer... Ah, eu acabei de sair da escola e eu quero ser o CEO da Microsoft. Gente, isso aí leva tempo. Então é uma coisa assim que eu reparei que Deus, ele não entrega o pote de ouro já. Ele entrega a moedinha, ele entrega o caminho, mas ele não vai te entregar tudo na mão já. E essa é a nossa pressa. E Deus, ele fala, tenha paciência. No versículo 16 do Salmo 37 é: melhor ser justo e ter pouco que ser perverso e rico. O que Davi estava querendo dizer aqui? Ele tava, claro, né? É meio fácil de entender, né? Que se você tem pouco, mas você é feliz, é melhor do que você ser rico e você ser mal. Que ficar aí, né, estragando a vida das pessoas, sendo ruim com os outros. Só que uma outra reflexão que eu tive é melhor ser feliz tendo pouco do que ficar a vida inteira correndo algo que eu acho que vai me preencher. Esse eu não sei o que fazer, então eu tenho que fazer alguma coisa. Repara que quando a pessoa quer alguma coisa, para ela correr atrás e conseguir aquilo, ela tem que fazer uma força enorme. Ah, eu quero chegar em tal lugar, só que para chegar em tal lugar eu preciso de uma certa influência. Aí você começa a se esforçar. Ah, vou falar com fulano depois porque fulano conhece ciclano, que ciclano não sei, conhece não sei quem, e assim vai. E aí você começa a projetar um caminho na sua cabeça de que eu preciso chegar no fulano. Só que até lá tem uma corrente de pessoas em que você precisa chegar lá. E aí você fica fazendo uma força enorme, porque você tem que participar de eventos, você tem que ficar bajulando, você tem que dar um presente, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a força e o desgaste mental e fisicamente, às vezes, sei lá, pode ser festas, eventos, depende muito da sua roda de conversa, da sua convivência, da sua vida, né? Então, assim, você tem que fazer uma força gigantesca. E às vezes vai levar meses, anos, para você chegar onde você queria. Só que o problema é que você não tá satisfeita com o que você tem agora e você vai ficar um tempão correndo atrás disso. E você nunca vai estar satisfeito com o presente. Você vai estar sempre correndo atrás de algo futuro e você não desfruta do agora. Você não desfruta a companhia das pessoas que estão ao seu redor agora. Reparou que quando a gente planeja algo na nossa cabeça, nunca acontece do jeito que a gente quer? Tipo, ai, a festa vai ser assim, assado. Aí o evento vai acontecer tal coisa, vai ser assim. Eu vou falar com fulano vai fazer isso e vai ser assim, não sei o que, não sei o que. E nunca acontece do jeito que a gente quer. Isso é uma coisa que eu reparei. E o que Deus me mostrou todas as vezes é que ou não era pra acontecer, ou quando eu faço do jeito que eu quero, porque eu quis fazer, dá errado de alguma forma, pode não ser hoje, mas em um futuro muito breve vai dar errado. Só que quando as coisas são de Deus, elas sempre superam a nossa expectativa. Porque a gente pode planejar, a gente pode pedir, mas a gente não sabe pedir. E isso está escrito na palavra. Que vocês pedem e pedem mal. As coisas nunca acontecem do jeito que a gente quer. Então, pra que eu vou ficar correndo atrás de uma coisa que é eu pedir e se o Senhor quiser fazer, Ele vai fazer? E aí eu fico pedindo. E tudo bem fazer campanha, tudo bem fazer. Só que, será que a gente perguntou pra Deus antes, Senhor, essa é a tua vontade? Quantas vezes eu tenho certeza que você também, já pediu alguma coisa que Deus te deu, só que você viu que não era bom. E aí você ficou pensando, nossa, Deus sabe de todas as coisas. Porque Deus é soberano. E ainda, para completar, o versículo 25 diz: fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado. É porque ele está dizendo, nessa minha vida, eu já tive muitos momentos, já passei por muitas coisas, até porque Saul ficava perseguindo ele um tempão, né? E quem leu a Bíblia com a história dele antes sabe que ele corria, que ele teve chance de matar Saul e ele nunca quis matar, e que se ele viveu todos esses momentos e ele disse que um justo nunca é abandonado, é porque ele sabe do que estava falando. Às vezes a gente olha para uma pessoa e pensa, o que ela pode falar para mim? Escutem os conselhos dos mais velhos. Quantas vezes a nossa mãe não corrigiu a gente e a gente só de raiva do tom, do jeito que ela falou, mas eu não quero, mas aquilo era bom pra gente. Ou não era bom. 30 e 31. O justo oferece conselhos sábios e ensina o que é certo.
31. Guarda no seu coração a lei de Deus, por isso seus passos são firmes. Quando a gente tem a palavra de Deus no coração, a gente sabe o que fazer e a gente sabe o que não fazer. E não importa quantas pessoas queiram nos matar, queiram matar o nosso propósito, o Senhor sempre vai estar com a gente. Versículo 37 diz: observe os que são íntegros e justos. Um futuro maravilhoso espera os que amam a paz. No 39, o Senhor salva os justos. Ele é sua fortaleza em tempos de aflição. Então, eu tô ali, Senhor, eu quero. E aí Deus fala, minha filha, eu tô aqui, mas não é hora. E você não entendeu ainda que você tem que me amar em primeiro lugar. Então, o que adianta, gente? A gente ficar nessa de, ai, Senhor, mas eu vou fazer campanha, mas eu vou pedir mais, mas eu vou orar mais para que isso aconteça. Sendo que às vezes essa coisa que você tá querendo tanto, você não sabe que ela pode te afastar de Deus daqui a pouco. Ou que ela não vai te satisfazer da maneira que você espera. E isso pode ser para várias circunstâncias. Pode ser um relacionamento, pode ser um trabalho, pode ser um ministério que você está almejando. E Deus, ele não trabalha com a pressa. Ele trabalha com calma, com paciência. Ele vai capacitando aos poucos. Às vezes Deus não te deu ainda o que você quer, porque você quer muito aquilo a ponto de colocar isso no lugar de Deus. E se você coloca qualquer coisa no lugar de Deus, você nunca vai estar satisfeito com a vida. E nem com nada. O Espírito Santo me consolou no sentido de, se você não está feliz com as coisas que você já tem, e com a minha presença, você não vai ser feliz com mais nada. Quando eu tive esse entendimento de que ser feliz no Senhor é a primeira coisa que vai me preencher e vai fazer com que as coisas aconteçam de verdade, porque assim, não importa o quanto outras coisas possam me fazer feliz, aquilo vai ser só momentâneo. Só a presença de Deus pode me preencher o suficiente para que nada mais me abale e para que eu tenha certeza de que o Senhor está comigo. Se a minha alegria está no Senhor, então Ele concederá os desejos do meu coração, porque eu entendi tudo, de que primeiro Ele, depois as outras coisas, e que nada pode substituir a presença dEle. Eu espero que esse vídeo tenha sido uma lapada espiritual em você, assim como foi em mim. Se inscreve no canal para mais, que logo eu vou postar mais outros vídeos. E que Deus abençoe a sua vida.